Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta live de Espiritismo e Religião. Vamos aguardando o pessoal chegando aí. Eu vou então colocar uma aguinha aqui para mim. Sirva-se da sua aguinha também. E vamos começar mais um dia juntos. Bom dia, Mari, tudo bem? Como você está? Bom dia, Dê, tudo bem? Como você está? Vocês estão bem? Vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Eu preparei um conteúdo bem prático, bem tranquilo, bem levinho pra gente, tá? Temos uma introdução. Então a gente vai trazendo aqui um pouco de consciência, né? Sobre a questão sobre a questão mesmo da visão, né, do mundo em relação à religião, na abordagem de Carl Jung, trazendo muita referência, uma aguinha aqui, trazendo muita referência desse livro, Espiritualidade e Transcendência, de Jung, para a gente entender um pouquinho. Aí as meninas estão bem, que ótimo. Tava com saudade, né? Na sexta não teve live, já tava com saudade. Trazer um pouquinho de referência aí de consciência para a gente entender o quanto que a questão da prática religiosa influencia na nossa psique mesmo, na nossa construção psicológica, emocional, no nosso dia a dia, muito mais do que a gente pensa, né? Na verdade. Então eu separei um pedacinho aqui para a gente refletir. Então, começando, você tem todo o poder de Deus dentro de você e pode recorrer a este poder para todas as suas necessidades. O seu aprendizado é sobre desobstruir um manancial inesgotável de recursos morais e espirituais. Nesta jornada, estará dando Jesus para as pessoas e por meio de Jesus, Deus vem e habita em seus corações. Então, na verdade, você traz Jesus para você, você se torna essa verdade e você transborda essa verdade. O homem ocidental não necessita da superioridade sobre a natureza, tanto dentro como fora, pois dispõe de ambas as coisas de maneira perfeita. Ou seja, né, se a gente pensar, inclusive isso é bíblico, né? Nós dominamos sobre tudo que existe na Terra, e todos os animais que voam, todos os animais que correm e rastejam. Nós já dominamos sobre isso. O que ele, porém, não tem é o reconhecimento consciente. Olha que paradoxo, mas a gente vai... O estudo é justamente para isso, para a gente conseguir compreender. O que ele não tem, porém, é o reconhecimento consciente da sua própria inferioridade em relação à natureza, tanto à volta como dentro de si. Ou seja, da mesma forma que nós dominamos sobre tudo que existe, nós temos que lembrar que nós ainda somos muito precários em relação a tudo que nós podemos ser e a tudo que existe, né? E a questão dentro de si, a gente vai entender um pouquinho agora. Então, como que ele é inferior se ele não estiver consciente disso? E aí ele vai destruir a própria natureza. Desconhece a sua própria alma que se rebela contra ele. E aqui é um ponto muito importante, nós somos seres integrados, corpo, mente e espírito. Quando a gente fala de espírito, de alma, né? No espiritismo a gente tem uma composição do espírito, né? Que é a alma, a nossa essência, e o nosso perispírito, que é composto pelos nossos corpos energéticos, e ele conecta a nossa alma ao nosso corpo físico. Então, o que acontece? A gente estudou isso lá na Maratona Quaresma Espírita, nas lives de estudo do espiritismo. E o que acontece? Quando eu faço as terapias, é muito interessante. Às vezes a pessoa tá bem, tá aparentemente normal. Ou às vezes ela tá com um pequeno desarranjo. Eu não tô conseguindo dormir bem, tô com ansiedade, por aí vai. E aí a pessoa, quando a gente acessa a alma dela na terapia, gente, é muito impressionante, é muito comum, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, alguns pontos. A pessoa tá totalmente atordoada, você vê muitas vezes a alma tá assim, ó, tá assim, sofrendo, parece que... Sabe quando tem aquele som muito alto? E você tá tentando proteger o seu ouvido? Muitas vezes é assim que eu vejo a alma das pessoas, atordoada. Muitas vezes a alma tá chorando, muitas vezes a alma tá assim, parece que foi pra uma guerra e explodiu uma bomba na cara da alma, assim, de tão que tá cansada, tá, sabe?
Então, realmente, a alma tem esse sentimento que é, digamos, dissociado do sentimento do nosso ego, da nossa mente consciente. Então, quando a gente faz esse trabalho de alma, aí traz a leveza, às vezes a gente tá com uma angústia, e é uma angústia que tá no nosso nível de alma de algo que já aconteceu há muito tempo e a gente ainda não conseguiu dar um novo significado mais leve para aquela situação. E já tive casos também de pegar pessoas que estavam desalinhadas com o seu propósito de vida e nem tinham consciência disso, e a alma tava assim, meio que desiludida, sabe? A alma tava assim, entristecida, pensando, caramba, eu tô aqui. É uma coisa muito louca, assim, realmente, da gente pensar, mas é uma realidade. É como se fosse várias pessoas dentro de uma mesma pessoa, e a nossa alma é a nossa essência mais pura, mais íntegra, no sentido de completude. E o nosso ego é essa parte consciente, como se fosse uma armadura que a gente colocou em volta da nossa alma, que comanda as nossas ações no dia a dia. Por isso que é importante esse processo que a gente faz de desenvolvimento e integração, para justamente a gente encontrar a paz, né? Que é o quê? A minha alma está consciente, ativa, feliz, a minha mente consciente, o meu ego está consciente, ativo, organizado, e ambos trabalham quando a gente faz a meditação. Sua mente consciente, sua mente subconsciente e a sua alma se unem neste momento para trabalhar em benefício, e em benefício do seu desenvolvimento, da sua evolução. Percebe? É justamente isso. Aí ele fala aqui, isso aqui tudo de Carl Jung, psiquiatra e psicanalista. A civilização ocidental tem aproximadamente 1000 anos de existência. Ela deve primeiramente libertar-se de suas unilateralidades bárbaras. Para isso é preciso uma percepção e uma visão mais profundas da natureza do homem, mas com a repressão e distorção das tendências inconscientes que contribuem para o desenvolvimento da personalidade, não se chega a conhecimento algum. E é um fato, né? A gente vê, assim, outro dia eu tava comentando, no final de semana, eu comentei umas postagens aí nas redes sociais, aí veio um cara falando, não, porque a única coisa que vale é a ciência. Eu já pensei assim, bom, não vou nem gastar o meu tempo discutindo com ele. Eu fiz lá um argumento, ele começou a insistir na verdade dele. Eu falei, não, tá certo, então, tá bom. Aí ele disse, então lembra, tá? A única coisa que vale é a ciência. Eu falei, tá bom, fica em paz com a sua verdade, que eu fico com a minha verdade. Então, assim, realmente, a gente ainda tem muitas pessoas que elas não despertaram, né? E a gente vai continuar nossa caminhada falando para quem está aberto para ouvir. É bíblico e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As almas, elas vão cada vez mais despertar. As almas vão cada vez mais ficar cansadas desse tipo de vida que a gente leva na construção do mundo que nós temos hoje, que é de fato o encerramento do ciclo, né? De provas e expiações, para que a gente possa passar por um processo de transformação, para inaugurar aí, realmente acessar cada vez mais as frequências de regeneração no planeta Terra. E é um processo, isso que eu acho bacana, esse estudo que a gente está fazendo, é um processo que ele tem tudo a ver com esse aspecto que a gente aborda da parte psicológica, da parte psíquica, que a gente viu na semana passada, né? A questão de projetar por um poder maior, as responsabilidades que nós temos que tomar individualmente em termos de tomar a rédea da sua própria evolução, do seu próprio desenvolvimento. Então aqui ele fala o seguinte: com o passar dos anos, dos séculos, o Ocidente irá formando a sua própria filosofia inaudita, com profundidade, né? Sua própria filosofia, de inaudita profundidade. Então, o que ele quer dizer? Que com o passar dos séculos nós vamos construir isso. O que é inaudito, né? Literalmente que nunca foi ouvido, né? Auditivo. Mas também tem o significado de algo que nunca foi visto, que nunca aconteceu antes, algo inovador, tá? Então ele fala isso, que com o passar dos séculos o Ocidente irá formando a sua própria filosofia de inaudita profundidade, ou seja, de uma profundidade que nós não conhecíamos até então, e isto se fará sobre a base criada pelo cristianismo. Olha que legal. Carl Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, ele falava sobre isso, que esta base de
de busca interna, de explorar interno, né, de conhecer a sua essência, se fará através do cristianismo. E é o que nós estamos fazendo aqui, graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente sempre possa seguir no caminho da verdade e compartilhar essa verdade. Vamos fazer a nossa oração então agora, para que a gente possa iniciar a nossa parte evangélica do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Presença da equipe do Evangelho no lar, presença dos nossos mentores individuais, presença do Mestre Jesus, Nossa Senhora, anjos, arcanjos. Vamos pedindo já que o nosso lar seja visitado por equipes espirituais de limpeza e socorristas, para que possam já performar uma profunda limpeza em nosso lar, nos moradores do nosso lar, resgatar seres negativos e nocivos, cortar padrões de discórdia e limpar formas de pensamentos, memórias flutuantes, ganchos psíquicos, ataques psíquicos. Que seja feita uma profunda limpeza energética no nosso campo e no campo do nosso lar. Vamos pedindo, respirando fundo, pedindo que a nossa mente consciente, nossa mente subconsciente, a nossa alma se unam nesse momento para trabalhar em nosso benefício, trazendo clareza e entendimento da nossa verdade, da verdade de Deus, da verdade de Jesus, do verdadeiro caminho de desenvolvimento da inteligência moral que vai nos levar até Deus. Graças a Deus. Vamos iniciando então pedindo também entendimento maior de tudo que vai ser já foi falado e do que vai ser falado aqui, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então vamos iniciando o coração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma continuidade ao que a gente viu na semana passada. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vimos na semana passada o Consolador Prometido. E hoje nós vamos ver Advento do Espírito de Verdade. Vou lembrar a questão, as passagens bíblicas que estão associadas a essa passagem, que é o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Então vamos falar agora sobre o advento do Espírito da Verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espírito, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências,
Não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, o que ele fala aqui, né? Que no fim das contas, a gente vive num mundo, justamente aquilo que eu comentei, né? Pragmático, onde a gente coloca a ciência, coloca a intelectualidade acima do moral e do espiritual. E aí a gente acaba se enrolando num nível de consciência limitado. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, amai-vos é o primeiro mandamento, né? O primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo, que é o que a gente está fazendo. A gente vai estudando e refletindo. Todas as verdades que se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Isso é muito importante enfatizar, né? Ah, mas a religião, por que fazem isso, cometem aquilo? Existe um porquê de tudo que está compilado, todas as orientações, né, que estão compiladas na Bíblia estarem lá. Muitas vezes a gente, na construção social, cultural, ideológica que nós temos no nosso planeta atualmente, a gente não consegue entender. Mas existem motivos, sim. A questão é que nossa sociedade, generalizando no planeta como um todo, nós não temos essa consciência de compreender a mente e o espírito. Eu percebo quando a gente vai para o lado, né, da programação neurolinguística, dos programas mentais, dos metaprogramas, do sistema de crenças, toda a questão que a gente vê da tríade primária, né? Então as projeções que a gente realmente faz psíquicas em relação à nossa própria identidade e aos nossos relacionamentos, né, ligadas à questão dos primeiros registros com o pai e mãe. Então tudo isso vai influenciando o nosso comportamento, nosso conjunto de crenças, valores, critérios e a nossa construção social e da nossa civilização. Então olha como o negócio é muito mais profundo. E aí eu percebo que tanto a questão do espiritismo, inclusive quando a gente fala, né, das causas, a gente viu recentemente as causas atuais e antigas das nossas dores atuais, até a própria fato, né, quando você vai estudando algumas linhas aí, como eu tava até comentei na semana passada, do Ludwig von Mises, um economista austríaco, que ele fala sobre o liberalismo econômico, e ele fala muito sobre a ação humana, o impacto da ação humana na dinâmica aí econômica. Mas quando ele traz, eu tô lendo esse livro dele, Ação Humana, e ele fala primeiramente do ser humano e do comportamento do ser humano. E você vê que ele traz alguns levantamentos que são muito plausíveis, e tem um momentinho que ele trava um pouquinho, que ainda não tinha tão difundido alguns conhecimentos que a gente tem hoje pautados em neurociência, pautados numa experimentação que usa aí conhecimentos de psicologia, né? Isso tudo é um conjunto da programação neurolinguística. Então, assim, quando você começa a juntar todas essas peças, é que você começa a entender realmente o quanto a gente olhar para dentro e sair dessa... É tanto uma carcaça quanto uma cortina de fumaça que a gente coloca e acaba deixando a nossa verdadeira visão, colocando um véu na nossa verdadeira visão em relação à verdade da existência. E nós vamos, sem perceber, cultivando esse véu no nosso dia a dia. E a gente esquece, muitas vezes, nas nossas situações mais desafiadoras, quando a gente tem raiva, quando você tem raiva, quando você tem medo, quando você está passando por uma situação muito difícil. E a gente, muitas vezes, esquece de apelar e confiar nessa força maior que é Deus, né? Claro que confiar, esperar sempre em ação, em movimento, mas de confiar. Então, ele fala aqui, amai-vos o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo.
Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas as vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem definitivamente à luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós será talvez o mais resplandecente, né? Quando ele fala desnudo, ele quer o quê? Despido, né? Dos bens, dos apegos materiais. E aqui são dois pontos importantes. Então a gente tem dois cenários numa situação de desafio, numa situação de dor, tá? É isso que eu acho importante a gente esclarecer para entender qual que é a proposta do cristianismo quando ele fala sobre a dor, do cristianismo e do espiritismo, né? Quando eles falam sobre a dor ser um meio de ascensão espiritual. Então, tomar muito cuidado com as crenças de dor, né? Eu preciso sofrer para crescer, eu peguei uma pessoa semana passada que ela tinha crenças de cansaço e castigo. Então, ela tinha que criar situações na vida dela para ela estar sempre sobrecarregada, vai assumindo responsabilidades, vai tendo uma postura, um comportamento no dia a dia, ela tinha que estar sempre cansada e sobrecarregada. E é como se ela tivesse que estar sempre se punindo. Aí a gente vai lá na origem, entender qual foi a primeira vez que você foi punida, por qual motivo você foi punido. E muitas vezes é ligado a uma questão dos seus talentos, habilidades e dons. Então, é como se a pessoa não tivesse permissão de resplandecer, percebe? De brilhar. Então, o que acontece? Tomar muito cuidado com a questão das crenças, para a gente não também se colocar em situações de autossabotagem, que essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que quando a gente vai para olhar o espiritismo, né, é a sua iluminação interior, então através do desenvolvimento moral, da prática das virtudes, e também uma contribuição, né, a gente vai até para a nossa maratona, Uma Vida com Propósitos. Todo ser humano tem 5 propósitos. Então, assim, não é só você com você, é também você com você e você com Deus. É o primeiro mandamento, né? Cultivará somente um Deus e somente esse Deus sobre todas as coisas. Amará somente esse Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento está aí, ele é muito claro. Você reconhecer Deus, né? Como seu grande... o superior e soberano a tudo, tá? Mas, então nós passamos depois por esse caminho de nos transformarmos em Cristo, continuamente lapidando aí nosso caráter, através de novos pensamentos, uma renovação, né? De pensamentos, sentimentos e comportamentos. A gente até viu nas primeiras 2 lives dessa nossa nova sequência como fazer esse processo. E aí agora a gente vem também entender que a gente também tem esse papel como parte de um todo. E mesmo que você fale, mas eu não sou uma pessoa que vou ficar falando sobre Deus, que vou falar sobre Jesus, mas no seu dia a dia, muitas vezes, é aquela coisa de liderar pelo exemplo, né? Primeiro você lidera a si mesmo, depois você se torna uma influência positiva para o círculo onde você está inserido. E isso tem muito a ver com amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você se coloca num ambiente da sua vida, nos seus relacionamentos, assim, mas eu não sou obrigado. Eu não sou obrigada a ser legal, eu não sou obrigada a ser gentil, eu não sou obrigada a ter tolerância, mas por que eu tenho que ser a pessoa que vai levar luz? Por que eu não posso ser a pessoa que vai receber a luz? Né? Mas na verdade é uma troca, né? Todo momento a gente está ofertando a nossa luz para as pessoas que estão menos iluminadas, e não cabe a gente julgar quem é mais ou menos, a gente simplesmente precisa ser o nosso melhor
e recebendo luz das pessoas que têm algo para doar pra gente, né? É aquela história clássica, né? As pessoas entram na nossa vida, umas deixam muito, outras levam muito, outras deixam pouco e outras levam pouco, e tá tudo bem. O importante é quem você se torna no final de tudo isso, porque lá no final da sua vida, não importa quantas casas você comprou, quantos milhões você faturou, ou se você sofreu a sua vida inteira, o que é que você aprendeu? O que é que você evoluiu, né? E até rapidamente falando de dinheiro, mas continuando, a questão, a gente sabe na lei da riqueza, nas leis morais, o olhar espírita de Allan Kardec traz um convite para a gente compreender que a riqueza é um empréstimo de Deus para que nós sejamos fiéis depositários de aplicar essa riqueza com sabedoria. Então o dinheiro é bom, é positivo e é construtivo. O que vai dar o teor, se aquilo vai corromper ou não a sua alma, é o seu caráter. Por isso que é tão importante a renovação do caráter, percebe? E também a gente orar pelas pessoas que têm dinheiro e poder, para que elas possam se colocar nesse papel e compreender esse convite de Deus para elas e fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa. Então, continuando essa questão, ele fala sobre essa questão da evolução. Continuando aqui. Em verdade, digo-vos. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. O que isso quer dizer? Que é o segundo tópico. Então, o primeiro tópico que eu queria falar é sobre a questão da gente tomar cuidado das crenças não corromperem a gente e a gente acabar vivendo num loop de sofrimento por achar que o sofrimento é bom e necessário. Ele é necessário no sentido de que quando você começa um caminho, né, de lapidar as suas virtudes, a vida vai te trazendo desafios para testá-los. Então, como é que você vai saber que você tem paciência se você não passar por uma situação que vai exigir que você seja paciente? Como é que você vai saber que você sabe perdoar se você não passar por uma situação onde você vai, infelizmente, ser machucado de alguma forma, ser ferido de alguma forma e vai precisar compreender os motivos do perdão e compreender, limpar a sua alma a ponto de compreender que a pureza da sua mente, dos seus pensamentos e sentimentos, a bondade e o amor dentro de você precisam estar acima dos seus rancores, das suas mágoas e ressentimentos. Isso é muito desafiador, novamente lembrar que cada caso é um caso, tá? Mas acima de tudo lembrar que a sua evolução ela é individual. Se 10 pessoas te baterem, e eu vou falar e eu sou contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, agressão, tudo. Mas se 10 pessoas te baterem na face direita, por que Jesus fala para você dar à esquerda? Porque é para você caminhar o seu caminho, a sua jornada. As pessoas estão lá, mas você vai responder pela sua jornada no final da sua vida, não pela jornada dos outros. Mas sem sombra de dúvidas, todos os desafios, usando essa questão das pessoas como uma analogia da vida mesmo, trazendo, né? Todos os desafios que a gente passa na vida são para testar a gente, para justamente chegar no final da vida e falar, e aí, quem é que você se tornou depois disso tudo? Né? Porque você sabe, vem muito aqui a questão do escultor. O escultor, quando ele vai fazer uma obra, né? O escultor que esculpe no barro, na madeira, na argila, estátuas, né? Ele vai fazer uma obra, a estátua não fica assim, ai, coitadinha de mim, tô apanhando, ai, coitadinha de mim, tá tirando um pedacinho aqui, ai, olha aqui, tá faltando um pedacinho aqui, tá faltando um pedacinho aqui. Não. A estátua, e aí aqui é uma analogia, né, gente? Ela vai ganhando uma forma, um vulto, uma grandiosidade, uma magnificência, entendeu? Ela vai se tornando a sua melhor e mais elevada versão. Mas para isso, algum dia o barro teve que ser, digamos que, machucado, né? Teve que ser esculpido para conseguir chegar naquela obra-prima. E assim também é a nossa alma. Que nós saibamos, né, ter essa humildade de aceitar, então, essas agruras, as vicissitudes, que são as dores, os altos e baixos da vida. E seguir de caminho, de cabeça erguida,
com a mensagem, com os ensinamentos de Jesus muito firmes em nossos pensamentos, para que a gente possa, para que você possa o quê? Crescer com essa dor e se tornar essa linda obra-prima dessa estátua linda, mas lapidada perfeitamente por Deus através dos desafios da vida. Então, essa é a questão do objetivo sublime da prova humana, percebe? Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. E a riqueza aqui, gente, não é só material, né? A riqueza ela pode ser em diversos níveis e de fato a prova do rico ela é maior. Por quê? Porque se você tem um pouco mais de conforto, um pouco mais de acesso, de estabilidade na sua vida, e aí as coisas, o que é que vem para te testar no seu dia a dia, para você ter a paciência, para você ter a resiliência e por aí vai. Tá? Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. E eu não tinha lido ontem, hein? Então é isso mesmo, é você mesmo ir fazendo esse processo de lapidação pessoal, né? E aquela história, né, gente, que vem aqui pra mim, se o que não vai no amor, vai na dor, não é um castigo, é um momento individual e coletivo que nós vivemos. Esse momento vai acontecer porque ele faz parte dos desígnios de Deus para a raça humana, neste momento evolutivo, e para o planeta Terra. Como isso vai acontecer, quem vai dar o tom somos nós. Quanto mais a gente negar a verdade, mais chocante vai ser o processo para a gente aceitar, reconhecer e vivenciar essa verdade. E quanto mais a gente tiver humildade, curiosidade, coragem de explorar essa verdade e aplicá-la na nossa vida, mais sutil vai ser esse processo. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Eu gosto muito daquela passagem de Lucas, eu acho que é 14:13, que fala assim: mas quando deram banquete, dê aos pobres, aos mancos, os cegos, né, os desprovidos, porque é justamente esses os mais necessitados. E é o banquete da verdade, é o banquete da luz que traz, justamente porque ele fala que é o médico, né, das almas. É o remédio para curar os fracos, os sofredores e doentes. Porque justamente ele traz o acalento depois da dor. Traz a calma depois da tempestade. E isso tudo faz com que a nossa alma siga em paz, se renove, se refrigere, né? Recomece. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures em outros lugares, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso futuro, humildes e submissos ao Criador. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola, o bálsamo para a alma. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. O devotamento e a abnegação. O que é? Ser uma pessoa dedicada. E o que é a abnegação? Estar disposto a abrir mão de algumas coisas
para fazer a coisa certa. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Que a gente teve até um dia que a gente falou da prece, né? Então, o que ele quer dizer quando ele fala? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui traz muita prática no nosso dia a dia da verdade, né? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Ou seja, a sua dedicação e estar disposto a abrir mão do que é errado pelo que é certo, ou simplesmente sobrepor as coisas que te agradam no dia a dia, que não necessariamente são erradas, mas você acaba tendo que abrir mão para poder liberar um tempo para estudar, liberar um tempo para se dedicar, né, às coisas de Deus, às coisas de Jesus. São uma prece contínua. O que é isso? São um ato de se conectar continuamente a Deus. São um ato de se apresentar continuamente a Deus, falando, Deus, eu estou aqui fazendo o mínimo que eu posso. São um ato de falar para Deus, Deus, me ajuda e me guia nesse caminho que eu já estou caminhando. Segura na minha mão para a gente caminhar juntos. Olha que legal. Tá? E encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras, que são o devotamento e a abnegação. Percebe? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. A dedicação e estar disposto a abrir mão de coisas para fazer a coisa certa, né? O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. E aqui acaba então essa passagem do Advento do Espírito da Verdade, falando sobre o Cristo Consolador. Então a gente meio que sabe o que fazer, né? Que a gente tenha, que Deus nos ilumine, nos dê força para conseguir colocar em prática todas essas verdades no dia a dia, a hora que a vida nos convidar a exercer. E uma coisa que eu posso garantir de fato é, quanto mais você enfrentar as suas adversidades de cabeça erguida, de peito aberto, de coluna ereta, mais forte você se torna, mais resiliente você se torna. E se você conseguir manter o seu coração em paz, um bom coração e uma mente em harmonia e em equilíbrio, mais iluminado você se torna e mais próximo de Deus você estará. E por fim, eu quero lembrar toda a questão da prática do bem ativa, né? Lembrar que a ausência do bem é o mal. Se não houver a prática ativa do bem, nós estamos abrindo as portas para o mal. Mas quando há a prática ativa do bem, você preenche todo o seu espaço com o bem. E então não vai ter espaço para o mal. Então a importância disso, né? E por fim, a pergunta, eu não lembro qual é o número da pergunta, eu preciso deixar até aqui a folhinha. E, se eu não me engano, é a 856, aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? Paciência para com o próximo, indulgência paciência com todos, indulgência para a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Que Deus nos permita, nos lembre continuamente, que nós tenhamos a nossa mente sempre acesa, né? Sempre lembrando, conscientemente e inconscientemente, de que Deus acima de todas as coisas e que a gente tenha a capacidade, desenvolva cada vez mais essa capacidade de amar ao próximo como nós mesmos, perdoando ao outro também, mas também se perdoando por todos os seus erros e falhas, e lembrando que todo dia é um novo dia de você girar a página e recomeçar com novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, um novo posicionamento em relação à vida. E o convite aqui é para que esse novo comportamento, esse novo pensamento, sentimento e posicionamento seja caminhando junto com Jesus através do cristianismo. Graças a Deus. Vamos então agora para a nossa meditação. Depois comentem aí o que vocês acharam. Vou tomar uma aguinha. E vamos em frente. Então vamos agora fechando os olhos, enchendo o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça.
vai girando em movimentos circulares, conectando a sua mente consciente, mente subconsciente, a sua alma, se unem neste momento para trabalhar em seu benefício. E você vai recebendo uma profunda limpeza nos seus pensamentos, purificando pensamentos, sentimentos, curando ansiedades, apatia, trazendo equilíbrio mental e emocional. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e vai descendo em movimentos circulares, passando por todas as vértebras da sua coluna, transmutando, limpando e purificando, transmutando, limpando e purificando, transmutando, limpando e purificando. Todos os sentimentos e pensamentos negativos e nocivos, toda a discórdia na sua mente, na sua alma, na sua vida. Todo sofrimento, desilusão, tristeza, angústia, depressão vão sendo imediatamente cancelados agora em 3, em 2, em 1. E deixa tudo isso embora como se fosse uma nuvem que vai saindo. Respirando fundo, é leve, tranquilo e permitido que você se desligue agora de pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos, nocivos, tristezas, depressões, apatias, angústias, sejam imediatamente cancelados, deletados, destruídos, descriados, cancelados, deletados, destruídos, descriados. E você respira fundo e vai sentindo uma inspiração que vai expandindo no centro do seu coração uma luz branca, vai descendo pelo seu estômago, abdômen, quadril, pernas e pés. Da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz que vão te conectando com o centro da Terra, trazendo a energia de vida, vida em abundância, fluido cósmico que vai saindo do centro da Terra, vai subindo pela sola dos seus pés, preenchendo todas as células do seu corpo com nutrição, vai restaurando a membrana de cada uma das células do seu corpo, vai restaurando os telômeros, todo o seu código genético, todo o seu DNA vai sendo regenerado, restaurado na mais perfeita saúde, bem-estar, felicidade, amor, compaixão, vida em abundância. Essa luz vai subindo pelo seu quadril, abdômen, tronco, vai envolvendo também todo o seu esqueleto, todos os seus ossos, pernas, mãos, braço, antebraço, quadril, coluna, vai subindo até o topo da sua cabeça, trazendo fortalecimento emocional. E você vai sentindo agora como se você estivesse envolvida em uma cúpula de luz multicolorida, vibrando agora, formando uma cúpula de limpeza e blindagem cósmica à sua volta. Uma luz rosa que vai descendo em movimentos de espiral por todo o seu corpo, trazendo amor. Uma luz azul que vai descendo em movimentos de espiral por todo o seu corpo, trazendo fé, força, poder, coragem. Uma luz azul clara que vai trazendo discernimento divino para todo o seu ser, clareza, discernimento, consciência crística, ética e moral. E essa luz vai para o seu coração. Respira fundo. Isso, agora você vai mentalmente acessar um vórtice de luz no centro do seu peito. Você vai expandindo e ficando 10 vezes maior que o seu ambiente. Maior que o seu ambiente, maior que o país, maior que o planeta Terra. Você vai crescendo como se você estivesse vendo pequenininho lá o sistema solar, o Sol, todos os planetas, a Terra, e vai vendo como agora esse sistema solar fica pequenininho. Você vai ver a Via Láctea, você vai ver outras galáxias como a Via Láctea, você vai subindo como se você estivesse passeando num céu estrelado, numa noite bem linda e estrelada. Você sobe até acessar um plano de pura luz. Você respira fundo. Vai recebendo no topo da sua cabeça a consciência crística na sua fronte, a consciência crística no seu coração. Vai recebendo a consciência crística em todo o seu ser. Você vai agora recebendo uma luz verde que vai irradiando do centro do seu peito para toda a sua casa, levando a verdade divina, cura física, mental, emocional e espiritual. Essa luz verde vai pintando todas as paredes, o teto, o chão da sua casa, vai pintando todos os móveis, tudo se torna verde agora, trazendo justiça, verdade divina, cura física, mental e emocional. Você respira fundo e agora você vai sendo envolvida por uma luz amarela que vai girando em movimentos circulares no topo da sua cabeça,
ativando a sua parte mais elevada, a sua consciência divina de luz e a sua conexão com o Criador, para que você possa cada vez mais viver esse estado de prece, de abnegação, de devoção, que você tenha sabedoria, humildade, a coragem de articular toda a sua vida, toda a sua rotina, o seu dia a dia, para que você possa ser um bom cristão, uma boa cristã, mas não para o mundo somente, mas para si mesmo, para Deus, para a verdade verdadeira, que a sua alma sabe qual é. Então você respira fundo, mentalmente você vai adentrando o seu coração. E você vai, na verdade, se colocar agora num ambiente como se fosse uma prisão. É uma prisão onde você tem uma parte da sua alma que está presa lá dentro. A parte da sua alma que sabe toda a verdade sobre o Cristo Consolador, que sabe toda a verdade sobre o seu caminho de vida, sobre o seu propósito, sobre o seu desenvolvimento pessoal, sobre o seu relacionamento com Deus, com a religião, com a espiritualidade. A verdade verdadeira. Então, mentalmente, você vai acessando essa prisão. E você vai vendo uma luz laranja envolvendo esse ambiente como um todo. E as portas dessa prisão vão sendo rompidas e quebradas. Todas as bases dessa prisão, como se estivesse tendo um terremoto. E a sua alma ela vai se libertando, como se fosse uma lanterna se acendendo na escuridão. Você respira fundo e a sua alma sai dessa prisão. É leve, tranquilo e permitido que a sua alma de pura luz se liberte agora de todas as prisões interiores, mentais, emocionais, físicas, espirituais, perispirituais e etéricas. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia com a sua alma, sua essência de luz totalmente livre, ativa e pulsante, conectada à sua mente consciente, à sua mente subconsciente. E essa luz branca vai envolvendo a sua alma, você respira fundo do centro do seu coração. E a sua alma caminha até você e ela é integrada a você, purificada pela luz de Deus. E assim você também vai sentindo cabeça com cabeça, ombro com ombro, abdômen com abdômen, quadril com quadril, pernas com pernas, joelhos com joelhos, canela com canela, pé com pé. Cada pontinha do dedo do seu pé vai sendo acoplada agora à sua alma. E você vai sendo preenchido por essa energia laranja que vai te trazendo alegria e entusiasmo divino. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, a sua mente consciente vai trazendo do seu subconsciente, da sua alma, novos padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores para que você possa viver uma melhor e mais elevada versão da sua vida em Cristo, mais próspera e abundante em todos os campos da sua vida, que você desenvolva cada dia mais a consciência crística e a sabedoria para lidar com seus desafios, e a cada desafio que você passa na sua vida, você se fortalece, cresce e evolui cada dia mais. A cada desafio que você passa na sua vida, você se fortalece, evolui, cresce, você se torna mais abençoado por Deus. E você tem mais sabedoria e leveza para lidar com esses desafios. Ao ponto que você começa a desenvolver um nível de maestria para lidar com seus desafios. Então você se torna um multiplicador da verdade de Cristo no mundo. Então você respira fundo, vai sentindo uma chama rubi dourada que vai crescendo dentro de você. Vem desde a base da sua coluna, passando pelo seu abdômen, seu estômago, subindo pelo seu coração, seus pulmões, sua garganta, sua cabeça. E essa luz rubi dourada vai expandindo e fortalecendo em você a devoção e o perdão divino. E você vai sentindo uma paz gostosa. E você agora vai ver a figura do Mestre Jesus à sua frente. Você tem a figura do Mestre Jesus à sua frente e ele te mostra uma ponte. E essa ponte você vai atravessar com o Mestre Jesus para uma nova fase da sua vida, aonde você vai ter o cristianismo como a base para o aprofundamento no seu desenvolvimento pessoal,
no desenvolvimento da sua vida, do seu propósito, da sua missão. Então você respira fundo. Mestre Jesus te dá a mão e você segue caminhando todos os dias, a todo momento. Você segue a sua vida de mãos dadas com Cristo e Cristo te ensina novas coisas através do amor, da paz. E você tem novos pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores para construir a mais fundamentada, mais bem fundamentada base religiosa na sua vida através do cristianismo. Então você vai caminhando com Cristo. E quanto mais você caminha com Cristo, mais próspera e abundante sua vida vai sendo. Então você vai caminhando aí dentro do jardim da sua alma e vai vendo flores, frutos, árvores frondosas, grandes feitos e acontecimentos, pessoas novas chegando no seu trabalho. E você caminha com Cristo, vai vendo o seu apartamento reformado, você caminha com Cristo, vai sendo o seu emprego, você no emprego dos seus sonhos. Você caminha com Cristo, vai vendo as suas relações na sua casa com as pessoas que você ama melhorarem ainda mais. Você caminha com Cristo e vai vendo a sua vida melhorando cada vez mais. Então você vai abrir uma porta agora e essa porta vai te mostrar uma visão de futuro. Uma nova visão de futuro, uma nova possibilidade de realidade, a partir do momento que você começa a caminhar com Cristo e começa a todos os momentos, em todos os segmentos da sua vida, viver a melhor e mais elevada versão do seu ser. Então você caminha com Cristo agora, abre essa porta. A sua mente consciente vai te trazer imagens, sons, sensações e ela vai te trazer uma visão de futuro. Onde é que você está agora nessa visão de futuro? Quem são as pessoas que estão com você? O que é que você está fazendo nessa visão de futuro? Então você vai tendo uma visão agora, respirando fundo. E você agora vai agradecendo. Vai vendo um espelho à sua frente e vai se colocando à frente desse espelho. E você vai vendo uma imagem sua. Você vai ver uma imagem sua do seu eu do futuro. Você vai se olhar nos olhos e você vai olhar essa imagem sua. Qual é a roupa que o seu eu do futuro está usando? Como é que você está neste momento na sua vida futura? Quem são as pessoas que estão com você na sua vida futura? E o que é que você está fazendo? Você respirar fundo e essa imagem do seu espelho vai sair e ela vai te encontrar. E você vai trazendo toda essa imagem de futuro para o seu coração. Então essa imagem acopla em você, cabeça, ombro, tronco, pernas e pés. Você respira fundo e vai retornando. Somente no 3 você abre os olhos. 1, respirando fundo, vai retornando sua mente para o momento presente. Vamos vibrando para o seu lar. E 2, você vem retornando, mexendo as pernas, os braços. E 3, você vai abrindo os olhos para viver uma nova vida feliz, em paz. Como é que vocês estão? Me contem aí como é que foi para vocês. Quem estiver assistindo ao vivo ou gravado, pode ir retornando, abrindo os olhos em 3, em 2, em 1. Eu vou fazer uma leitura final aqui, abrindo portas interiores do dia de hoje. Vamos ver o que o dia de hoje, estamos aí quase terminando mais um mês, o que o dia de hoje nos traz. Quando eu lhe digo, essas mensagens são mensagens de Deus. Quando eu lhe digo que o meu glorioso plano vai se desenrolar passo a passo, pode ser que você o visualize acontecendo vagarosamente. Meu bem-amado, nada mais vai acontecer devagar. Tudo está se acelerando. No entanto, será um desenrolar, porque tudo acontecerá na hora certa. Deixe que os acontecimentos se sucedam sem tentar brecá-los, com medo de sua rapidez. O meu ritmo é perfeito. Por que não aceitá-lo? Não resista e encontre perfeita liberdade e harmonia à medida que o plano for se desenrolando.
É verdadeiramente um plano maravilhoso e você é parte dele. Você tem seu papel específico nele e é por isso que é importante que você descubra qual é o seu papel e o cumpra já. Não deixe passar nem mais um dia sem descobrir qual é a sua tarefa. Recolha-se e na quietude e no silêncio ela lhe será revelada. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe todos vocês que estão aqui comigo ao vivo, quem está assistindo gravado, quem assiste sempre gravado, que eu sei que tem bastante gente que assiste. E vamos em frente. Eu desejo a você muita luz. Gostaram de hoje, gente? Eu gostei bastante, achei bem levinho, bem para trazer consciência, né? E para a gente trazer para a nossa vida prática os ensinamentos. Então, eu desejo a vocês um maravilhoso dia. Sexta-feira tem mais, a nossa live de mentalidade e performance. E na terça que vem, nós temos aí mais um dia de live de espiritismo. Amo vocês, um beijo grande. Que Jesus se faça presente na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham sentido uma liberação e uma libertação bem gostosa naquele momento da meditação, que a gente fez uma liberação da alma. Emanei bastante energia aqui para vocês e um beijo grande. Maravilhoso dia, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.